Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: por onde que eu começo a estudar a doutrina espírita? Existem algumas diferentes opiniões, alguns indicam o Evangelho, outros indicam o Livro dos Espíritos, ou mesmo obras de mais fácil entendimento, como as de Richard Simonetti, que são fantásticas. Mas eu gostaria de falar hoje especialmente de O Evangelho segundo o Espiritismo, que na minha visão é um livro mágico. Mas mágico, no Espiritismo não tem nada mágico, né? Não, a gente não considera isso. Tudo bem. Eu falo mágico, não no sentido de magia, mas no sentido de carinhoso, algo mais que este livro nos traz do que o conhecimento que está nas suas páginas. Por quê? Eu vou explicar contando um pouquinho do que aconteceu comigo. Logo, quando eu era jovem, né? Isso faz muito tempo, eu tinha muita dúvida de por que certas coisas acontecem comigo e não com o outro. Por que coisas acontecem com o outro e não aconteceram comigo? O que Deus espera de mim na Terra? Eu tô aqui para quê? É aquela pergunta básica, né? Adolescente faz isso. Para que eu nasci? Bom, quando caiu na minha mão o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estava numa fase bastante depressiva, e na época a gente não sabia que isso se chamava depressão, eu fui lendo na sequência e fui começando a entender que existe um propósito para nós. Nós estamos na Terra, numa experiência terrena, com um propósito que só faz sentido para nós, para cada um, né? Não, o meu propósito é diferente do outro. Os desafios que se apresentam para mim são aqueles de que preciso passar. E eu fui lendo aquilo na sequência e eu entendi eu tive tantas respostas que eu procurava, porque aonde que eu digo que a leitura do Evangelho é mágica? Quando você lê Fazendo o Evangelho no Lar, que é uma prática muito indicada na doutrina espírita, e é uma coisa maravilhosa, que faz uma higiene mental na nossa casa, no nosso interior. Mas eu tenho uma palestra inteira sobre o Evangelho no Lar, que eu vou deixar em algum lugar aqui o link. Eu não quero falar sobre o Evangelho no Lar, eu quero falar sobre a sequência de leitura do Evangelho que a gente faz sozinho. Não é o estudo com os amigos, com o grupo mediúnico ou o grupo de estudos, não, é uma leitura individual. É o nosso relacionamento com o Evangelho. Se você se permitir esse relacionamento, ler em sequência e vai anotando o que você achar interessante, vai refletindo sobre as suas vivências, vai entendendo a mensagem, lê de novo e vai avançando. Quando você terminar o livro, você vai ter uma visão muito mais ampliada de tudo aquilo que você tinha de dúvidas, do que simplesmente quando a gente lê assim, picando, né, abrindo ao acaso. Quando você lê em sequência, eu digo que nas entrelinhas muitos conceitos se formam na nossa cabeça e a nossa consciência, a nossa visão de mundo muda completamente. Então eu posso dizer que, para mim, a minha visão de mundo é antes e depois de o Evangelho segundo o Espiritismo. E lógico que, como Kardec abordou no Evangelho segundo o Espiritismo, as principais máximas ou morais cristãs, para que a gente faça uma aplicação disso na nossa vida e nos melhoremos intimamente, legal. Mas ele não explica todos os outros porquês que a gente tem, né? Nós que somos mais questionadores. Todos os outros porquês estão no Livro dos Espíritos. Aí sim, uma vez tendo uma visão geral de o meu papel no mundo,
Agora eu fui tentar entender as leis da vida e do mundo, vamos dizer assim, em relação ao mundo espiritual. E aí o Livro dos Espíritos, com as suas 1012 perguntas, vai nos respondendo a todas essas questões. Eu até desafiei Kardec na minha... abusando assim, né? Eu falei assim, eu quero fazer uma pergunta que Kardec não fez. E até agora eu não consegui fazer essa pergunta, porque quando eu penso em uma, eu chego e tem lá no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, sim, a gente vai lendo conforme os assuntos nos interessam. Mas o Evangelho, para quem busca sentido, para quem busca integrar-se a um propósito maior, a um propósito divino, é a minha leitura. É a leitura que eu indico para você iniciar a sua trajetória na doutrina espírita. Um beijo no seu coração e que Jesus nos abençoe.